Já tá? Então, a gente vai entrando ao vivo agora, gente. Só um minutinho, meu Deus. Uma mensagem. Pronto, é o tempo que vai todo mundo chegando. Dizer boa noite, boa tarde para todo mundo que vai estar entrando aí no Facebook, no YouTube para acompanhar a gente. Boa tarde aos nossos convidados que já estão aqui na sala conosco também. Esse é mais um debate, mais um tema que a gente vem debater. A gente debateu já alguns temas. Hoje a gente está inovando um novo modelo de debate com mais pessoas, com mais convidados, tentando ter essa experiência do que a gente sente falta, que é estar reunido, é estar nos nossas mesas de debate, nos nossos encontros, como a gente gosta de fazer, como a gente gostaria de estar fazendo agora. Então, esse é um momento para agradecer também, e hoje a gente vai debater um tema muito importante, que é o tema da cultura. A gente vem acompanhando as movimentações sobre a cultura no último período. Tem sido muito grave o que vem acontecendo, e aí eu queria desde agora já destacar a atuação que a Regina Duarte fez e o vídeo que a gente precisou assistir de declaração dela no último período. E a classe artística vem se organizando muito e vem fazendo uma luta muito grande, porque a gente sabe o valor, a gente tem conhecimento, a gente entende. Os convidados que estão aqui hoje são pessoas que, para mim, são referências também nesse debate da cultura. E no momento como esse que a gente vive, inclusive nessa semana, de tanto avanço de atos neofascistas, neonazistas, um momento de combater o fascismo, um momento de precisar reafirmar que somos antifascistas, e a gente sabe que a cultura tem um papel fundamental na construção de uma sociedade. No nosso entendimento, a cultura para nós é a nossa expressão da liberdade. Então, a nossa ideia de debater aqui hoje é debater a cultura nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente vive de isolamento social. O setor cultural foi um dos primeiros setores atingidos, um setor atingido porque não pode ter público, porque não pode ter aglomeração, então, e que também não tem perspectivas para poder voltar a funcionar, por mais que outros setores da sociedade já se reorganizem para iniciar uma reabertura, voltar a trabalhar. O setor cultural ainda não consegue ter esse horizonte. Então, a gente tem essa sensibilidade, essa preocupação, mas não só isso. Não é só porque a gente está em casa que o setor cultural está sendo impactado nesse momento. O setor cultural está sendo impactado porque a gente também está no meio de um governo fascista que, desde o ano passado, vem tentando censurar a cultura de diversas formas. E hoje eu queria chamar para ser o nosso primeiro convidado, para dar um alô para quem está em casa, uma grande referência, um grande companheiro, que é o Juca Ferreira. Ele foi secretário nacional no momento do Gilberto Gil e depois foi ministro da Cultura, sucedendo o Gil, e tem uma trajetória gigante aí para a gente se orgulhar muito. Quando estava fazendo a divulgação, eu falei, Juca, que a gente sente muita saudade de ter um Ministério da Cultura que entende o valor, que valoriza. E eu queria pedir nesse momento que você vai se apresentar, é quase desnecessário, porque a gente te conhece com muito carinho. Mas eu queria que você comentasse, porque entre as coisas que eu fui também pesquisar sobre você, uma das que eu gostei muito de saber, de lembrar e de ver, foi que você foi eleito como presidente da UBS, na época, inclusive, que a UBS deixou de poder existir porque se decretava o AI-5. E eu fui diretora da UBS, fui diretora de mulheres da UBS na gestão de 2015 a 2017, que foi justamente na gestão do golpe da Dilma, que também foi um momento de virada da democracia do nosso país. E aí, eu te pergunto, você como ex-ministro da Cultura e
não só isso, mas militante desde essa época do movimento secundarista, que passou por esse período de regime militar, lutando nessas fileiras, como que você consegue enxergar o que a gente tem hoje relacionado à cultura, o que a gente vive hoje de uma guerra cultural, tentam construir uma cultura militarizada, militaresca, e como que isso se influencia também, como isso está posto a partir das questões da política também, que são impossíveis de serem negadas. Então, primeiro, te agradecer imensamente, te dar as boas-vindas, e queria que você comentasse um pouco, se há também um pouco dessa semelhança, daquele momento do passado com o que a gente vive hoje em dia. Bem, boa tarde, Brisa. Boa tarde a meus companheiros de live. Boa tarde aos que estão participando de casa. Quero agradecer o convite. Tive aí muitas vezes como ministro conversando sobre reforma da Lei Rouanet, sobre direito autoral nos tempos de internet, e gosto muito da cidade. Aliás, toda cidade litorânea já tem 50% de simpatia da minha parte. A gente está vivendo um momento muito difícil, muito, muito difícil. Nós estamos vivendo um golpe-processo diferente dos golpes anteriores. Os anteriores, os militares tomavam o poder, prendiam as autoridades legalmente eleitas, matavam algumas, como mataram Salvador Allende, botavam a tropa na rua, prendia muita gente. Agora, os golpes que estão acontecendo, não só na América Latina, mas em outras partes, eles disfarçam o golpe através de processos legais, de perseguição jurídica, de um massacre midiático, manipulando a opinião pública, que foi o que aconteceu no Brasil. Então, a partir do afastamento da nossa presidenta legalmente eleita, nós estamos vivendo um processo que tem várias implicações. Eu não vou conversar sobre o geral, são direitos sociais que estão sendo atacados, o desmonte do Estado brasileiro em muitas áreas, na área da saúde, na área da previdência, na área... todas as áreas. Eu vou falar mais sobre a cultura, porque é o tema da live de hoje e é o interesse de Brisa discutir essa questão. O Temer tentou acabar o Ministério da Cultura, tentou extinguir o Ministério da Cultura. Um dia depois, todas as dependências do Ministério foram ocupadas no Brasil inteiro. Artistas, produtores culturais, fazedores de cultura, movimentos culturais e sociais, pelo trabalho que havia sido feito. Aquele gesto de tentar impedir a extinção do Ministério, na verdade, tinha o significado de um reconhecimento da grandeza do trabalho que foi feito. Então, ele recuou, mas, na verdade, eles continuaram o processo de destruição das políticas culturais, do Ministério, das instituições que são conectadas com o Ministério, como Funarte, FAM. Eles passaram a corroer por dentro, como cupins, destruindo equipes importantes. A ONU, através da Unesco, a Alemanha, a França, já tinham dito que nós tínhamos a melhor, nós brasileiros, o Ministério da Cultura do Brasil, tinha a melhor equipe sobre direitos autorais na época da internet. Inclusive, pediram ajuda porque eles estavam atrasados em relação ao processo que a gente estava vivendo. Porque é uma coisa nova, muito complexa, como garantir direito autoral na internet. Então, eu estou dando isso como exemplo para mostrar de que essa sanha deles de destruição vem acompanhado de um discurso de guerra cultural, de marxismo cultural, e, na verdade, é um bando de ignorantes, boçais, mas mal intencionados. Eles querem destruir a capacidade do Brasil de se afirmar como grande nação. Eles estão atacando nossa soberania. As relações internacionais hoje do Brasil são absolutamente subalternizadas pelos Estados Unidos. Eles estão atacando os direitos sociais
através de reformas da Previdência, reforma trabalhista. Às vezes são direitos que vêm de Getúlio. Eles estão atacando o meio ambiente, estimulando a destruição da floresta amazônica e da Mata Atlântica. Hoje mesmo eles tiveram uma derrota, o STF teve que anular uma medida infralegal do ministro do Meio Ambiente que vulnerabilizava nosso meio ambiente ainda mais. Então, na cultura, eles começaram a corroer por dentro. E Bolsonaro é a continuidade de Temer. Na verdade, o golpe foi dado para implantar um projeto neoliberal e autoritário. Só que, com a entrada de Bolsonaro, as coisas se radicalizaram muito, porque Bolsonaro é fascista, defende a tortura, defende o assassinato de pelo menos 30 mil pessoas no Brasil. Ele disse que esse foi o grande erro da ditadura, que devia ter feito uma limpa, segundo ele. Ele é contra as mulheres, os direitos das mulheres. Ele é contra a igualdade racial entre negros, brancos e toda essa diversidade humana. Ele é contra os indígenas. Isso não sou eu que estou dizendo, não, são as declarações dele, que estão na internet, aí todo mundo conhece. É contra o meio ambiente. Então, nós entramos numa situação bastante perigosa. Se esse camarada se consolida no governo, o que vai acontecer é que o Brasil vai virar uma republiqueta de banana. E a parte cultural é a mais escandalosa. Agora, nesse momento, eles estão tentando destruir o IPHAN, que é uma instituição também dentro do sistema do Ministério da Cultura, era o único órgão de Estado, tem poder de polícia, porque tem uma responsabilidade enorme de preservação do nosso patrimônio cultural e histórico. Eles querem substituir IPHAN por uma tal de superintendência do patrimônio, que é para facilitar, negociar nosso patrimônio, principalmente o patrimônio construído. Eles estão tentando destruir a Cinemateca Nacional, que tem a responsabilidade de preservar os filmes brasileiros. No governo Lula, nós investimos mais de 100 milhões, compramos equipamentos mais modernos para fazer telecinagem, ou seja, passagem da celuloide para digital e vice-versa. Investimos na aclimatação, porque a gente estava perdendo os filmes, porque o filme tem uma vida muito frágil, porque os processos químicos continuam, vão apagando as imagens e podem pegar fogo, como já pegaram. Então, a destruição da Cinemateca é agora, esses dias. Eles estão tentando fechar a Cinemateca. Vai vulnerabilizar toda a memória cinematográfica do Brasil. Ali tem o acervo completo de Glauber Rocha, Canal 100, tem desde o primeiro filme feito, nós conseguimos salvar muita coisa. Então, querem acabar a Fundação Casa Rui Barbosa, estão destruindo a Palmares, botaram um idiota lá que é a favor do racismo, dá declarações tipo a escravidão foi boa porque os africanos puderam viajar para o Brasil, está querendo criar um selo, eu não sou racista, para proteger os racistas. Então, nós estamos vivendo uma situação perigosíssima. Está tentando restabelecer a censura, está perseguindo artistas, está tentando praticar um dirigismo que só é possível em ditaduras. Então, é o seguinte, está sendo preparado um golpe no golpe agora, nesse momento. Eles querem radicalizar o golpe. Então, parte da população brasileira já começou a sentir a necessidade de enfrentar esses fascistas, de pará-los, de fazer com que a sociedade tenha a possibilidade de retomar a democracia. São setores muito amplos. Tem muitos que apoiaram o Bolsonaro e que hoje estão na oposição, muitos escondendo um pouco o que apoiaram, mas isso é parte do processo. Tem setores sociais enormes, ele já caiu para 20% de apoio, e mais da metade do povo brasileiro já é favorável à retirada dele. Então, nesse momento, o drama é o seguinte: não há saída com Bolsonaro, não há possibilidade de desenvolvimento cultural, de enfrentamento da pandemia, não há possibilidade nenhuma, porque ele é um irresponsável,
belicoso, quer implantar o ódio, quer destruir tudo que o Brasil construiu de boa. Então, agora, retirá-lo é um problema também, porque tem apoio de 20% e tem os fascistas aguerridos que estão armados, mobilizados, financiados de fora, treinados de fora. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas eu tenho certeza que o povo brasileiro vai encontrar o caminho. O Congresso, para agora, deixa eu fechar, então. Fecha esse raciocínio que a gente vai conversando. Tá certo. O Congresso brasileiro acabou, votou na Câmara, foi aprovado e está fechando o processo no Senado, está aprovando uma lei de ajuda emergencial para todo o setor cultural, não só para os artistas, técnicos, produtores, porque as pessoas estão passando fome, estão sem possibilidade de ganhar dinheiro, as atividades estão suspensas. Então, eu sugiro que a gente pense em duas pautas. Uma é a cultura sob a pandemia, nesse momento tão difícil do país, que temos um desgoverno, e a cultura pós-pandemia, porque ninguém tem certeza quando é que as atividades vão voltar à normalidade. Recentemente, coisa de uma semana, um epidemiologista europeu alertou que há possibilidade de que o coronavírus continue sendo um perigo durante mais uns 2 anos. Ele disse, enquanto não inventarmos a vacina e os remédios, nós teremos a possibilidade de um colapso das estruturas de saúde de todos os países. Então, temos que compreender de que não somos nós que vamos decretar o fim da crise. Na verdade, há uma necessidade da ciência. Essa é outra área que ele está atacando, a ciência, né? Ele quer destruir as universidades públicas brasileiras, se insurge contra a ciência e o conhecimento. Então, a gente está na beira de um abismo. Agora, a área cultural vai ter uma contribuição enorme para a gente recuperar a democracia. O povo ouve muitos artistas, tem muito afeto pelos artistas, e os artistas podem dar uma contribuição para a gente voltar mais rapidamente para a democracia plena. Sem dúvida, Juca. Você tocou em alguns pontos muito importantes. Essa questão da censura, por exemplo, me surpreende porque a gente teve situações no ano passado, por exemplo, com aquela situação do Porta dos Fundos, do especial de Natal. A gente teve também uma peça em Pernambuco que foi suspensa pela exposição no Rio Grande do Sul. Vários casos. E agora é a direita que se coloca nesse debate das fake news, que agora a gente está com um projeto, né, nacionalmente tentando criminalizar as fake news, é a direita que coloca como se a gente estivesse tentando implementar a censura. Então, o nível de distorção que há nesse debate. Mas eles estão se desmoralizando. Mentira não é liberdade de expressão. Fake news não faz parte de direitos. Fake news é uma forma de agredir as pessoas, inventando histórias que o filho de Lula é dono da Friboi, que eles mamadeira de piroca, quer dizer, eles têm um processo de desmoralização da política e dos líderes populares através de mentiras. E, infelizmente, uma parte da população acaba acreditando que são milhões de mensagens diárias. Eu mesmo agora estou recebendo, não sei por quê, a direita está mandando para mim essas histórias de... eu tenho enviado para que analisem como é que chegaram a mim, como é que estão mandando, e mandam, e eu conheço gente que acredita. Isso é que é o mais triste. Total. Você falou sobre a Cinemateca, e aí eu queria chamar a Marilande, que ela coordena a Cinemateca aqui do IFRN, a Cinemateca Potiguar, na verdade, e você falou, inclusive, sobre essa questão também do financiamento, do apoio da estrutura para a Cinemateca. A Marilande, como coordenadora aqui da nossa Cinemateca, queria que explicasse um pouco, porque também muita gente não conhece a Cinemateca, um espaço, uma política tão importante. Então, para o pessoal que está assistindo conhecer a Cinemateca, fazer esse convite. Mas também, Mari, você fica à vontade para comentar como você tem sentido esse impacto que o Juca já deu
uma boa introdução de qual a diferença do que a gente vive, mas como você, não só coordenadora da Cinemateca, mas professora também do IFRN Cidade Alta, que é um dos nossos grandes lugares, né, de efervescência cultural aqui na cidade, como tem sido passar por esse momento de governo Bolsonaro e de pandemia? Ai, ai, ai. Pois é, menina. Primeiro, olá a todo mundo. Oi, Matheus, tudo bem? Olá, Juca, companheiro de luta. Né, Brisa, minha querida, cá estamos juntas aqui nessa luta de vida, né? Que a gente está falando em cultura. O que a gente está falando, a lei emergencial da cultura também. Então, além da lei emergencial, que o trabalhador da cultura ainda está inserindo, ainda tem um olhar específico para cultura, para ver o quanto às vezes a gente é difícil de se encaixar em padrões. Por isso que a gente fala, por exemplo, em aposentadorias específicas para o pessoal da cultura, porque ao longo da vida a gente já passa por tantos tipos de processos diferenciados de burocracia, o trabalho não existe dúvida de que ele existe. O trabalho da cultura está aí nos livros, nos cordéis, nos vídeos, nas peças de teatro, no teatro de rua, no circo, mas todo artista, de maneira geral, sofre com as comprovações, seja para algum edital, seja para ter direito a questões. E aí a gente, às vezes, precisa realmente de um olhar diferenciado. Então, a gente vive isso agora, e a gente vive, e dentro desse momento vem essa questão da Cinemateca, como você está falando. Eu coordeno a Cinemateca Potiguar. A Cinemateca Potiguar ela surgiu em 2014, e ela existe no IFRN, porque eu sou professora do IFRN, mas ela ali é para ser um berçário de todos os filmes produzidos no Rio Grande do Norte. Na época, então, a gente não tinha uma cinemateca, e é muito importante que cada lugar exista esse lugar de preservação. Por quê? Porque os anos passarão, as mídias mudarão, né? E a gente tem que ter um lugar. Cinemateca é nascedouro. Tanto que nos editais nacionais, todos os filmes que a gente faz por edital nacional, uma cópia tem que ir obrigatoriamente para a Cinemateca Nacional. Tá? A Cinemateca Potiguar não existe enquanto instituição formalizada, por isso a gente pede que os realizadores enviem, mas não é lei. Porém, é extremamente importante, porque é importante para o reconhecimento, né, das pessoas. Primeiro, sim, nós temos cinema. Aqui existe cinema, no Rio Grande do Norte se produz audiovisual. Segundo, para a galera que sonha em fazer cinema, poder dizer, olha, é possível fazer aqui, porque aquilo ali é meu bairro. Eu conheço aquele menino. De repente, enquanto Cinemateca, a gente vai para escolas que a gente escuta de meninos dizendo, olha, uma escola pública da Zona Norte que diz, eu posso ser diretor de cinema, porque não sei quem que estudou aqui nessa escola dirige filme. A gente vê um aluno do ensino médio chegando na Cinemateca e pedindo filme novo do diretor tal, e o diretor tal ou diretora tal é potiguar. A gente não está falando dos filmes nacionais. Então, é identificação. É quando a gente mostra um filme do Rio Grande do Norte pela primeira vez e as pessoas gritam, olha, meu bairro! A gente tem sempre essa preocupação de voltar para exibir, ajudar a exibir o filme onde ele foi feito. Então, de repente, a pessoa falando, Dona Maria, é seu Francisco, olha, meu arranjo, meu quadro que eu emprestei, aquele quadro ali é meu, foi da minha casa. Então, o audiovisual ele tem esse sentido de identificação e pertencimento muito grande. E a Cinemateca ela é fundamental para isso, porque ela é justamente o berço, a preservação. A Cinemateca Potiguar ela tem essa demanda, essa solicitação de pedir filmes para que a gente seja esse repositório, para que a gente possa dizer, olha, aqui nós temos cinema e lá tem. Você pode ir lá pesquisar. Mas quando a gente fala de uma Cinemateca brasileira, Cinemateca Nacional mesmo, que existe oficialmente, a gente está falando de um lugar histórico, de um lugar de mais de 1 milhão de documentos, entre roteiros, cartazes, planilhas de produção, tipo roteiros originais, onde o diretor e roteirista está lá fazendo anotações de caneta, mudando a cena X, e você olha para o filme, vê como é que estava no roteiro, e vê lá, né, as anotações de cada um. A gente está falando de 150 funcionários, 150 funcionários, pessoas que estão ali na biblioteca recebendo o pessoal para pesquisa, gente que está trabalhando, que trabalha com restauração, que não está nem conseguindo restaurar porque não existe, né, mais incentivo para isso. E aí são 150 trabalhadores da cultura.
e algumas que estão lá há tanto tempo que facilitam o projeto de pesquisa imensamente para quem vai lá fazer pesquisa de audiovisual. A gente está falando de um lugar responsável por preservar e manter 245 mil rolos de filmes, que poderia ser mais, mas como o Juca já falou, já passou por enchente, já passou por incêndio, está em riscos de iminência de incêndio agora, porque ela não está com as condições adequadas de preservação das películas, né? Então pode acontecer mais incêndio. A gente está falando em mais de 30 mil títulos. Sabe esses filmes que eu falei, olha, quando a gente produz filmes por edital, uma cópia tem que ir para a Cinemateca Brasileira, então são 30 mil títulos. Olha a diversidade e a identidade cultural que existe dentro disso daí. De cada edital que acontece nos municípios, nos estados, uma cópia vai para lá. Então, lá a gente vai ter, da dança gaúcha, à comunidade ribeirinha, ao vídeo produzido pelos indígenas, vídeos produzidos na periferia, a galera do Nós do Morro fazendo material, o pessoal... Existe todo tipo de material que vai para lá, e com a Cinemateca sendo colocada como, inclusive, brinquedo de ruguete mesmo, nessa coisa toda de Regina, quer estar no lugar, quer estar mais perto de casa. Não é assim que a gente vê, a gente acha um gestor, né, Juca? Eu acho que com certeza você nunca... pré-requisito, mora perto de tal lugar. Então você vai trabalhar em tal lugar porque é perto da sua casa. Óbvio que não é assim. E a gente está vendo essa palhaçada, gente. E isso é um absurdo. E a gente está vendo um monte de coisa que a gente brigava lá atrás voltar de um jeito que é como se falou, é censura. Artista trabalha com liberdade. Eu sou professora, eu digo para os alunos, vamos aprender todas as regras para depois quebrar, se vocês quiserem. Mas primeiro vamos aprender para a gente quebrar, porque vocês têm a liberdade disso. E aí, de repente, você vê pessoas, né, jovens produtores já se ligando como é que é trabalhar com esse período de quarentena em um país como esse. Tem alunos produzindo que me mandam coisas. Mari, você acha que daria problema se eu lançasse um vídeo com tal tema? Poxa, como assim? A gente, né, tem que responder essas perguntas nos dias de hoje. Então, de maneira geral, seria isso para abrir e dizer para vocês, e que eu estou muito feliz em vê-los e a gente está debatendo sobre isso. O Juca, para mim, que é um cara... Juca, eu sou fruto de políticas públicas, tive filme no Revelando os Brasis, depois Doc TV, então sou uma pessoa que virei documentarista, porque um dia existia uma política pública que me permitiu me identificar como tal. Eu disse, caramba, eu sou documentarista, eu não sabia, mas eu consegui fazer projetos para sair edital e descobrir quem eu sou. Então, quando a gente está falando de um Ministério da Cultura, a gente está falando de identidade das pessoas. É mais do que projetos macro, são os micros, são as pessoas que se identificam por aí, como artista, como diretor, como roteirista, que aí Matheus também depois vai poder falar sobre isso também, que a gente está vindo, todo mundo andando na contramão agora. É gente voltando a dar aula de inglês, gente voltando a fazer tradução, gente trabalhando em loja, porque aquilo que já tinha se avançado, que era ser um profissional da cultura audiovisual, como o Juca bem lembrou, desde o golpe que a gente vem remando contra a maré. Então, quando o Covid entrou, na verdade, ele já pairava num lugar de sombras bem complexas. A gente só fez, descer mais um pouquinho. Obrigada, Mari. Saudade de debater contigo, de conversar contigo. Você falou, e eu fico pensando, a partir da reflexão que você faz, que o Juca traz também, e nisso tudo que a gente está vivendo, a gente costuma já, por exemplo, às vezes a gente reclama, mas tem poucos espaços culturais na cidade, a gente queria mais, e os espaços que tem já estão tão ameaçados, como é o caso da Casa da Ribeira, por exemplo. E aí, uma reflexão que o Covid tem feito para nós, e acho que é essencial, é pensar que se não for, por exemplo, a Lei Emergencial da Cultura, a gente corre o risco de ter uma cidade, quando a gente voltar, com muito menos espaços culturais, ou com quase nenhum espaço cultural. E que impacto isso causa para as pessoas, para a sociedade, para esse processo de identificação, para esse processo de você poder ir para um espaço cultural. Né? E aí, queria chamar Matheus, que é ator, roteirista, é do Grupo Carmim, mas antes de passar aqui a palavra para ele, eu queria compartilhar que nacionalmente a gente vem lutando para conseguir conquistar a Lei Emergencial da Cultura, está indo agora para o Senado, estamos com muita pressão, articulação,
E aqui no Estado também a gente teve uma articulação, uma tentativa, né, que já foi uma vitória importante a partir do mandato de Isolda, teve um requerimento para que grande parte do valor do Nota Potiguar, que é uma política que a gente tem aqui, seja passada para editais de cultura aqui no Estado, né? Então, a partir disso, está vindo agora a lei do Cultura Viva estadual. Então, compartilhar essas vitórias que são importantes também nacionalmente e estadualmente para a gente ir se fortalecendo e para a gente tentar garantir a resistência. E é justamente, eu queria ouvir Matheus falando um pouco dessa resistência. Matheus é da peça A Invenção do Nordeste, que teve aí algumas edições canceladas por causa da pandemia, conhece a Casa da Ribeira muito bem. Eu queria que compartilhasse conosco como tem sido as estratégias de resistência. Quando eu fui fazer o convite para Matheus, ele falou, Brisa, espera aí que eu vou entrar no ensaio virtual e volto já. E aí me chamou muita atenção, então eu queria ouvir um pouquinho dele também, de como está sendo essas estratégias. Matheus? Ai, Brisa. Oi. Já começo a falar até emocionado e um pouquinho, talvez até nervoso. Oi, Juca. Prazer estar aqui com você. Oi, Mari. Marilande, que inclusive uma das minhas últimas memórias que eu tenho da vida pré-pandemia foi o nosso festival de criadoras e diretoras e roteiristas, que Mari estava lá e foi uma das últimas vezes que eu pude sair de casa para, inclusive, viver cultura. Mas, olha, Brisa, brigadíssimo pela oportunidade. Não está sendo fácil. Eu acho que estar assim na linha de frente e ser ator e estar num grupo de teatro que é independente, a gente se coloca muito nesse lugar que Marilande estava falando. Assim, nós não somos profissionais formais, né? O nosso grupo, o Carminho, hoje conta com 7 pessoas perenes, né? Quem está criando no grupo ininterruptamente. A gente ainda tem os técnicos que trabalham quando a gente está na estrada. 2 desses, né? Um dramaturgo, e Quitéria, que é diretora, fundadora e atriz do grupo, ela cria 2 meninas sozinha, então ela é chefe de família. E aí o que acontece é que a crise pegou a gente assim, primeiro de rasteira. A gente estava saindo de Natal na semana que a quarentena foi decretada para fazer uma temporada de 1 mês no Rio de Janeiro. Uma temporada que a gente ia fazer por bilheteria, né? 80% de cada apresentação, nós íamos fazer 12 e entrar para o grupo. E a gente perdeu isso, assim, foi suspenso de uma hora para outra. E, enquanto isso, a gente estava montando uma peça, a gente estava indo junto lá para continuar montando essa peça. E aí, as nossas formas de criar tiveram que ser todas improvisadas, o que, por um lado, é excelente, porque a gente está fazendo exatamente isso. Nós estamos ensaiando uma peça virtualmente, né? Henrique Fontes, Pablo Capistrano estão escrevendo das suas casas, Pedro Fiuza está dirigindo da casa dele, e eu, Quitéria Robson, atuando, assim, descobrindo como fazer cultura nesse meio, assim. Mas eu acho muito importante frisar a imensa necessidade de um auxílio emergencial específico, pensar a cultura nesse momento, porque a gente está jogado ao léu. Eu só trabalho de cultura, eu trabalho no Caminho, eu trabalho na Casa da Praia Filmes, que é uma produtora, e isso é o meu ganha-pão, é com isso que eu pago aluguel. Então, acho que a coisa talvez mais importante para falar é nós da cultura, nós que estamos no palco, nós que estamos produzindo, fazendo filmes, indo para o set, agora, nesse momento, estamos completamente desamparados. E uma outra coisa que também eu queria só acrescentar é que na Casa da Praia Filmes a gente passou um projeto, um documentário chamado A Edição do Nordeste, que vai pegar os filmes que Durval cita na sua obra e que a gente usou para fazer a peça, mas a gente vai fazer um documentário de montagem só com os filmes de 1930 a 1960 que Durval cita. E olha que interessante, os filmes que a gente precisa para montar o filme, eles estão todos aonde, gente? Na Cinemateca. E tem muitos que a gente não tem nem acesso porque esses filmes não estão no YouTube, ninguém tem DVD, a gente precisa ir para lá. E não só a Cinemateca está fechada desde o início do isolamento, como está correndo o risco de vir abaixo. Então, é só para a gente pensar um pouco nos engendramentos da cultura. É uma fileira de um monte de coisa aí que está atrasada, parada. Aí a gente não consegue os filmes na Cinemateca, o que não permite a gente continuar a pesquisa do filme, que não permite a gente
roteirizar para entrar na sala de montagem para poder finalizar um projeto que já está, inclusive, financiado pela Ancine. Então, assim, para não querer tomar muito tempo, mas assim, dizer que hoje eu fico orgulhosíssimo de poder participar desse debate, compartilhar isso com vocês, ouvir vocês e dizer assim, para nós está periclitante, assim, está sendo muito difícil. O artista não para de trabalhar, a gente não para de criar, a gente precisa criar. Isso está na nossa vocação, está na nossa forma de olhar o mundo. E até vivendo tudo isso que a gente está vivendo no Brasil, eu acho assim, incrível. O Carmim nunca produziu tanto e tão rápido, porque todo mundo tem muito a dizer, todo mundo, a gente quer criar cena, a gente quer ir, sabe, para as plataformas virtuais ou para o palco, mas, gente, é muito difícil, nós somos trabalhadores, a gente, né, tem que se alimentar, tem que pagar o aluguel, tem que criar os filhos, e então pensar na cultura como esse universo, pensar na cultura holisticamente é importante demais, 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 demais. Acho que é isso. Obrigada, meu bem. Como é bom te ouvir. E eu vou voltar a conversar com o Juca, que você falou, a gente precisa comer, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa ter o direito de poder viver de cultura. E isso tudo está relacionado, e Mari também falou, né? Eu virei documentarista porque tive a oportunidade de me descobrir assim. E, para além disso, assim, uma coisa que eu acho que é uma reflexão válida para os nossos dias de hoje é como a gente discute um momento em que a automação tende a tomar conta de tudo, né? Tudo hoje em dia automático, aplicativo, tecnologia, etc. Mas a cultura não dá para ser automática, a cultura não dá para ser por aplicativo, a cultura não dá para ser um programa de computador que você faz. A cultura é gente, é expressão, é liberdade, é sentimento e é oportunidade também de produzir a cultura. E para a gente ter oportunidade de produzir a cultura, a gente precisa de política pública para isso. É isso que a gente já sabe que o governo Bolsonaro não faz, é isso que a gente já vê o desmonte, mas o Juca está aqui e foi o idealizador, e não só idealizador, mas colocou muita coisa em prática que deu a oportunidade para tanta gente poder se descobrir como agente cultural. Os pontos de cultura são uma dessas grandes vitórias. E eu queria, Juca, pedir para, óbvio, tem pouco tempo, você também vai ter que sair já já, mas como que você faz esse balanço das políticas públicas para a cultura? Tanto do que a gente conseguiu garantir, do que a gente conseguiu conquistar nesses governos Lula e Dilma, nesses governos populares, que olharam não só a emergência de tirar o país da fome e conseguiram tirar, mas a emergência também de ter um país que valoriza a sua cultura, né? A gente tem um país que, se a gente tem centenas de anos marcados pela escravidão, mas também marcado pela cultura do povo negro que fazia festa nos seus quilombos, do povo negro do quilombo de Palmares, do povo negro que fazia festa quizomba quando conseguia se libertar. Então, assim, como que a gente consegue, como que você enxerga esse balanço das políticas públicas que foram executadas desde o trabalho do Gil, e aí já com sua contribuição e com sua sucessão, e como que você enxerga também o nível de desmonte que essas políticas públicas têm na atualidade que a gente vive hoje em dia? Está desligado o seu microfone. Pronto. Ligou. Ligou? Ligou. Espera aí que eu tenho que desligar aqui um negócio. Quando nós chegamos no Ministério, quando Lula foi eleito e Gilberto Gil foi nomeado ministro, nós não encontramos muita coisa. Na verdade, tinham instituições importantíssimas, como o IFAM, que eu já me referi, a Funarte, que foi a grande condutora da transição da ditadura para a democracia na área cultural, provocando processos de debate e tal. Mas a criação do Ministério, que já tinha 15 anos, não tinha significado muita mudança. Na verdade, era uma ficção administrativa. Nós tivemos que começar do início. Qual é o papel do Estado democrático para o desenvolvimento cultural e para a democratização da cultura?
como se relacionar com a diversidade cultural brasileira, como descentralizar os recursos. 80% dos recursos ficavam na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. Como criar um ambiente favorável para os criadores, para as expressões culturais. Então, a gente começou... Então, uma das políticas mais bem-sucedidas foi o cinema, mas nós começamos a trabalhar tudo, cultura popular, pontos de cultura, cultura dos povos indígenas, dos quilombolas, música erudita, língua portuguesa. A gente foi abrindo porque a gente sabia que a gente estava aumentando nossos problemas ao reconhecer a amplitude da cultura brasileira, mas tinha que ser assim. Ao mesmo tempo, a gente demandava mais recursos. Saímos de 287 milhões, que é pouco dinheiro. Quem conhece o orçamento público sabe que é pouquíssimo para o Ministério. Era o menor orçamento da República. E fomos para 1 bilhão e 300 milhões no último ano do governo Lula. Então, foi um crescimento assim, gigantesco. E aí a gente, na medida que ia crescendo o orçamento, a gente ia ampliando os processos. Já que a gente está falando de cinema, eu vou falar um pouco sobre isso, porque é um dado importante. Quando o Lula foi eleito, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Hoje está fazendo mais de 150. Hoje a gente está ganhando prêmio em tudo quanto é festival mundial. Já conquistamos uma parte do público que vai ao cinema sem precisar usar a cota de tela. Ainda é pequeno, eu quero conquistar mais da metade do público. Mas, na verdade, a gente já tem um público em torno de 20%. Todas as capitais brasileiras, hoje, muitas cidades de médio porte, já têm produtora de cinema e áudio estimulado por esse processo que nós criamos. A atividade já é superavitária. Então, é preciso reconhecer de que o Estado tem um papel. É um papel secundário, é criar o melhor ambiente possível para o desenvolvimento cultural, para os criadores, para os fazedores de cultura, para os que mantêm as tradições. Mas, na verdade, o Estado joga um papel importante no mundo inteiro. No mundo inteiro. Margaret Thatcher, que foi a estrela do neoliberalismo na Inglaterra, eu tive lá os teatros funcionando, os teatros públicos, os cinemas, os museus, as políticas de financiamento. Então, é uma loucura isso que a gente está vivendo no Brasil. Estão querendo destruir a cultura brasileira, querendo censurar, destruindo as políticas públicas. E eu fiquei muito emocionado dos dois depoimentos, porque falo da interação entre a política nacional e as políticas locais. Eu acho que, numa próxima retomada da democracia plena, um governo democrático, popular, por exemplo, a Cinemateca tem que se articular com todas as cinematecas do Brasil e criar uma rede, porque é bom ver os filmes brasileiros. Quantos brasileiros viram Limite? Que em qualquer lista dos 100 filmes mais importantes do mundo está lá Limite. Quem viu a obra de Glauber Rocha, dessa nova geração? Então, é importante. E a Cinemateca Nacional tem 3 responsabilidades: preservar esse acervo do cinema brasileiro, apoiar as novas produções. Por exemplo, foi citado aqui uma possibilidade de apoio, fornecendo filmes que são parte da memória, que precisam ser restabelecidos para serem reinseridos no processo de relação com o público. A Cinemateca prestou muito serviço para os filmes durante o período que nós estávamos no Ministério, permitindo a telecinagem, a passagem de uma bitola ou de uma tecnologia para outra, da tecnologia digital para a tecnologia de celulose, de celuloide para digital. E promoção, essa parte a gente foi fraco. Tem que criar, assim, por exemplo, mostra do cinema brasileiro da década tal, aí passar nas universidades, motivar o público. Mostra Glauber Rocha, mostra Humberto Mauro, mostra todas as
mostra do cinema baseado na literatura brasileira. As possibilidades são imensas. É o que os americanos fazem, os ingleses fazem, os franceses fazem. E acho que tem que digitalizar toda a obra cinematográfica brasileira e disponibilizar sem nenhuma dificuldade para qualquer brasileiro que quiser ter acesso. Evidentemente, se vai usar em alguma produção, tem que pedir permissão, mas isso é uma coisa normal, simples. Então, acho que a gente tem que resistir, não podemos deixar destruir a Cinemateca. Em cada cidade do Brasil, em cada estado, temos que criar núcleos de artistas, produtores culturais, organizações culturais e não culturais, para garantir de que a gente não entre numa produção de barbárie. Há uma possibilidade de, quando acabar a pandemia, a gente está vivendo num país de terra arrasada. A gente vai ter que ficar nos banquinhos na beira da praia, balançando as pernas e vendo as ondas do mar, porque há uma possibilidade de que o impacto seja muito grande. É só a gente pensar que essa inércia que a pandemia traz, se ela demorar muito e não houver uma política de mitigar esses efeitos, a gente pode ter um impacto cultural aí que a gente vai virar uma republiqueta de banana. Então, é preciso ter consciência que estamos travando uma luta importante, uma luta que os artistas, os criadores e os técnicos têm direito a um atendimento do Estado, que, além de a cultura ser uma necessidade, como é comida, moradia, saúde, só que é uma necessidade de outra natureza, a cultura é uma economia importante. O mundo inteiro está cuidando assim da sua economia cultural, porque ela tem possibilidade de se tornar a maior economia. E no Brasil, que tem um potencial enorme, tem uma diversidade cultural gigantesca, o mundo inteiro é atraído pela cultura brasileira, vide os prêmios que a gente ganha. A música brasileira está no hit parade mundial desde a primeira metade do século passado. Bossa Nova, aí é uma quantidade enorme. Então, nós temos que ter consciência que nós somos uma potência cultural, não podemos permitir que esses boçais destruam esse potencial, temos que resistir, temos que apoiar os artistas, os criadores, os técnicos. Como eu fui ministro e tenho uma relação positiva com a área cultural, eu recebo muita mensagem de pessoas dizendo que estão passando fome. Não tem como manter a família, como se manter. Então, a lei emergencial temos que dar todo apoio. Eu vi ontem a fala do relator no Senado, dizendo que vai ser aprovada, que é possível que tenha que fazer alguma modificação, mas são modificações secundárias, e depois vem a fase de aplicação. Atenção, essa fase é importante. Como distribuir esses recursos, como as prefeituras e governos estaduais sejam intermediários para possibilitar chegar ao destinatário, aos artistas, técnicos. Até o pipoqueiro tem direito, porque ele é parte do sistema cultural, o cara que fica ali sobrevivendo, vendendo pipoca e dando uma contribuição pessoal ali para o desenvolvimento da atividade. Então, é preciso estar muito atento. E também na lei emergencial tem apoios a instituições e estruturas culturais, tipo assim, pequenos estúdios de gravação, pequenas escolas de arte. Então, tem algo no final que vai dar um certo trabalho e tem que ter um acompanhamento da cidadania e dos artistas para que seja bem empregado esse recurso. Juca, muito obrigada. É muito bom ouvir alguém com a experiência como a tua e que fez um trabalho tão importante para a história do nosso país. Não tenho dúvidas que o legado que fica dos governos Lula e Dilma e o legado do teu trabalho também é um legado que fica para a história. Fica aqui, ó, com Mari sendo documentarista agora, fica com Matheus sendo ator, fica com a geração que a gente costuma dizer que pode sonhar e pode sonhar com cultura, que antes de ser atriz, ser ator, ser roteirista era só coisa de gente rica, de gente burguesa, e você deu essa oportunidade da gente entender que a cultura é para todo mundo. Na verdade, foi Lula, Dilma, Gil foi um gigante, usou todo o seu prestígio, seu capital simbólico
para garantir essa transformação. E aí vem eu e uma quantidade enorme de pessoas, Orlando Senna, Alfredo Manevi, é uma quantidade enorme de pessoas que nos dedicamos a materializar esse sonho de fazer com que o Estado democrático desse uma contribuição para o desenvolvimento cultural. Juca, você pediu para te avisar quando fosse 10 para as 6, são 8 para as 6 agora, na verdade. Então, eu tenho que me despedir de vocês e desligar aqui, porque eu tenho outra live agora, ok? Um abraço para meus amigos aí que estão participando, os que estão acompanhando, um beijão para você e vamos nessa. Obrigada, Juca. Um abraço, se cuida. Beleza. Muito obrigada por tudo. Beleza, vocês também se cuidem. O futuro existe. Com certeza, um futuro cheio de cultura, cheio de arte. E a gente continua debatendo, não vão embora não, Mari e Matheus. A não ser que já... Sucesso nos próximos empreendimentos. Obrigada. Ok. A luta é nossa. A gente se reencontra na luta, em breve. Obrigada. Que presença, hein? Triste que a gente tem que se despedir, mas a gente segue debatendo, até porque estamos com outros 2 amores e pessoas incríveis aqui e que são o legado dessas políticas. Então, ninguém melhor também para estar conversando. Eu vou ler uma pergunta que chegou no Facebook, nos comentários. Aí eu vou ler aqui, porque eu achei também muito interessante. Foi o Germano, vocês conhecem o Germano. Então, ele fez lá no Facebook, eu vou dar uma lida, porque tem tudo a ver com o que a gente está debatendo. Ó, como tem pessoas do audiovisual no debate, gostaria de saber como vocês veem a semiótica desse governo. Esse retorno do militarismo não só nas palavras, mas nos símbolos também. E qual a diferença dessa para dos governos populares? Então, uma pergunta nada simples, uma pergunta bem a cara do Germano também, mas uma pergunta que dialoga, até porque a gente lembra que a Regina Duarte, ela não entrou à toa, né? Ela entrou num processo que foi justamente depois da divulgação daquele vídeo do secretário nacional e que tinha uma estética, inclusive, alusiva completamente ao nazismo. Então, já vou aí tentando começar a contextualizar mais a pergunta, mas, Mari, posso passar para ti, para dar um comentário sobre já audiovisual? Estamos com você aqui. Estamos junto aí, Matheus. Menina, Germano, foi assim, pergunta de universitário mesmo, né? Mas vamos junto. E semiótica do governo. Poxa, olha só, eu ia até dizer, não tem como falar sobre isso sem se comprometer. Mas o que é se comprometer? O se comprometer é porque a gente está vivendo no mundo que a gente está vivendo hoje. Porque o que eu vou falar é uma opinião, um olhar que eu tenho, né? Mas hoje a gente já fica nisso, meu Deus, o que é que isso vai dar de comentário? Mas, de diversas maneiras, a gente tem visto um governo que tem realmente cessado o direito de povos indígenas, quilombolas, negros. A gente vê uma propaganda de não vamos adiar o Enem, que está tudo certo, use o equipamento que você tem, com equipamentos audiovisuais e uma cadeira na propaganda de R$24 mil, meu amor, qual aluno que tem uma cadeira que custa isso daí, né? A gente... Então, tem visto, o que eu tenho visto realmente é isso que a gente... uma lavagem de uma raça mesmo, é um embranquecimento. Você vê as pessoas... Você vê desde a diferença básica, que é você colocar uma foto dos governos, aí até entra na questão dos governos populares, né? A diferença entre um governo popular e um governo como esse. A diferença, por exemplo, de uma foto de ministros. Né? Hoje a gente vê o mesmo perfil de homens engravatados, brancos, médio de 50 anos de idade. Você não vê uma diversidade nisso daí. Isso já é uma diferença básica entre um governo atual e um governo popular. A gente vê que nós não estamos manifestados ali. Quando aconteceu o golpe, eu trabalhava no Ministério dos Direitos Humanos, e aí... para mim, eu estava lá justamente no golpe, na transição, fiz transição. Para mim, uma diferença básica foi a diferença de elevador.
as pessoas que subiam no elevador, que também era o mesmo prédio do Ministério da Cultura, né? Eram pessoas das mais diversas cores de roupa, de pele, de cabelo e tudo. E quando aconteceu o golpe, que começou a transição, de repente você só via os engravatados subindo, eram os representantes não eram mais as pessoas em si que iam lá, eram os representantes. Então, aí já é a diferença entre um governo popular e um governo desse, é que você, tipo, alguém está ali representando, alguém está lá, inclusive, em nosso nome, da cultura, tem quem nos representa e quem não nos representa, mas que está dizendo, ok, vou votar agora porque não vale a pena, e contra essa galera agora, né, que também é formadora de opinião. Eu sou professora do Instituto Federal, eu participei de uma ação do Instituto, que a gente foi com um aluno para Cracóvia, né, para o Festival Off Plus Câmara. Então, você levar um aluno de 15, 16 anos para um lugar que ele nunca imaginou. As meninas, uma saiu da Zona Norte, a outra de Santos Reis, a gente foi em 2 anos distintos para ali, e um dos lugares que a gente visitou foram centros de referência, centros de nazismo, e um deles foi Auschwitz. Então, fui com um aluno em Auschwitz, e lá a gente aprendeu que antes de começar realmente a matança dos judeus, primeiro, os nazistas fizeram uma matança anterior, que em números, mais de 200 mil, mas em números não se compara aos judeus, que foi matar comerciantes, professores e pessoas de óculos. Por quê? Porque ao dizimar essas 3 categorias, quando começasse a matança do judeu, ia ter menos repercussão, porque os professores não iam estar lá dizendo, ei, galera, vamos pensar o que está acontecendo aí. Comerciantes, porque eles tinham o poder monetário, como acontecia, de alguns comerciantes esconderem judeus em suas casas, né, para proteger, e pessoas de óculos, porque o argumento era de que óculos dá credibilidade, então, se na hora que aquela pessoa falasse, olha, está acontecendo uma matança, o outro ia acreditar, então já vamos matar essa pessoa também. Depois de dizimado mais de 200 mil pessoas dessas 3 categorias, eles foram para a matança dos judeus. E a gente está falando um período que não tinha rede social. Então, o que a gente está vivendo hoje também, gente, é enlouquecedor, mas é isso. Se a gente for prestar atenção, olha o que está acontecendo. Olha como é que a gente vai dizimando. A gente coloca um racista para a Fundação Palmares. A gente coloca um representante do movimento protestante para tomar conta dos índios. O que a gente está fazendo? A gente está dizimando essas pessoas também, sabe? Então, o que eu vejo hoje, infelizmente, é um governo que trabalha a favor dessas coisas que são irracionais e surreais. No dia de hoje, a gente está vivendo questões de preconceitos como esse, mas, sim, é colocado na prática. A diferença de um governo popular num governo desse é esse, que o governo popular, a pessoa, a trans, o ator, a estudante vai lá e fala, tem voz e vez. Não está lá simplesmente porque o prefeito ou o deputado está lá, estão lutando pelos direitos dele. Não teve nem diálogo com os direitos dele. E aí eu acho que é um pouco isso. Obrigada, Mari. Não sei se o Matheus quer também responder a essa questão um pouco. Não, Brisa, pode falar. Eu queria fazer só 2 comentários muito rápidos, que eu achei muito boa a pergunta, a questão da semiótica, e falar 2 coisinhas assim. A primeira teve o lance, só para ficar no simbólico, lá na Ancine, da retirada de todos os cartazes. Eu não sei se vocês acompanharam, isso foi recente, e o mais interessante não se colocou nada no lugar. Então, se a gente quer falar de simbologia, o que esse governo está fazendo é só destruição, eles não têm o que colocar no lugar. E a segunda coisa, e isso é uma coisa que eu realmente acho, é um fenômeno que eu acho absurdo, eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu até queria a opinião de vocês, Juca estava falando da necessidade de investir em cultura, porque cultura gera, inclusive, superávit. E a gente está vivendo uma situação muito louca agora, que é a Netflix abriu um auxílio emergencial para o pessoal do audiovisual. Gente, o capital, o mercado, tomou a responsabilidade de pegar e distribuir uma ajuda, um auxílio para os trabalhadores do audiovisual. Eu sei que os caras estão fazendo autopromoção, eu sei que, inclusive, é importante, os caras injetaram 50 milhões para ajudar os trabalhadores, mas olha que ponto absurdo que a gente chegou da iniciativa privada ao entender a necessidade de manter os trabalhadores do audiovisual do Brasil inteiro ainda trabalhando, ainda com condições de manter o audiovisual produzindo, foram lá e
passaram por cima do governo. Eu acho isso, gente, isso explode a minha cabeça num tanto, porque eu acho que estraga tudo, sabe? Aí a gente tem um governo louco que quer destruir tudo, falando, o mercado que se autorregule, vocês que quiserem que ajudem os seus profissionais da sua área, e aí uma empresa privada que vem, pede o nosso CPF, RG, o nome da mãe, do periquito, de todos os animais que você tem em casa, para mapear, inclusive, todos os profissionais do audiovisual que estão aí disponíveis no Brasil e vão e dão um auxílio emergencial. Então, assim, é só destruição, gente. Era isso. Nossa, cirúrgico, Matheus. Você foi certeiro aí nas suas colocações. A Lidiane está acompanhando aqui o debate com a gente na sala do Zoom. É uma companheira também de Natal, que também é da cultura. Eu acho que ela tinha dito que queria fazer algum comentário. Ide, posso te chamar? Você quer fazer um comentário para enriquecer aqui nosso debate? Você está com o microfone desligado ainda, meu amor. Pronto, ligou. Opa, não te escuto. Não, acho que tira o fone, que acho que... Ouvindo? Agora sim. Então, boa noite, gente, né? Boa noite, Mari, boa noite, Matheus, boa noite, Brisa, boa noite a todo mundo que acompanha a gente. Então, eu tô aqui ouvindo vocês, os depoimentos de vocês, e eu acho importante a gente frisar, porque recentemente veio uma campanha sobre o antifascismo, né? E na cultura, isso tem sido de uma maneira tão bruta, sabe? Uma maneira tão ferrenha, que dói muito, porque você vê amigos tendo peças canceladas, como aconteceu com Klaus Shakespeare, né? Com o espetáculo Abraços, né? E eu fiquei assim, pensando, gente, até que ponto nós podemos estar subordinados a isso? Quando a gente vai ler um edital e você não pode pôr o seu espetáculo, não pode pôr o seu livro, porque não segue as regras que eles querem, sabe? Uma censura ferrenha. E a questão do Matheus, desde sempre o capital vai se apropriar daquilo que o Estado não está correspondendo. Isso é importante ser frisado e é importante que a gente combata isso, porque é o dever do Estado gerir cultura para todos e todas. Então, eu fico pensando de que maneira, sabe, nós, enquanto artistas, enquanto cidadãs e cidadãos brasileiros, podemos estar combatendo, né, uma linha de frente a esse tipo de conduta que esse governo vem tomando. Infelizmente, nós estamos diante de uma pandemia, mas eu fico pensando de que maneira a gente pode estar, de fato, combatendo isso, né, que nos fere de uma maneira tão brutal. Essa é a minha... Obrigada pela colocação. É isso, a gente costuma dizer que se a gente não construir as alternativas de saída da crise, as alternativas de diminuição da desigualdade, se a gente não construir essas alternativas de saída da crise, o capital vai construir, o neoliberalismo vai construir. Eles vão apresentar alternativas, inclusive porque para o neoliberalismo a crise também pode ser positiva. Eles adoram dar soluções neoliberais do Estado mínimo para a crise. Então, assim, esse exemplo que o Matheus deu foi fundamental, esse exemplo da Netflix, e é o que a gente está vendo também em vários outros espaços, assim, para fora desse âmbito cultural, né? Então, sem dúvidas, é fundamental a gente pensar e a gente cobrar. Acho que o que o Juca falou, dessas duas perspectivas da cultura, né? Uma, dentro da pandemia, como a gente sobrevive à cultura, como a gente resiste à cultura dentro da pandemia. E a outra perspectiva no pós-pandemia, como que a gente constrói, como que a gente resiste à cultura nesse pós-pandemia, e que o pós-pandemia, e eu diria mais, né? Eu diria que o pós-pandemia também fosse pós-Bolsonaro, que assim, né, o que a gente sonha, o que a gente luta todos os dias, estamos aqui nessa luta, mas pensar também, e aí quando eu falo pós-Bolsonaro, isso implica também na nossa disputa de que o pós-Bolsonaro não seja o Moro, não seja o Luciano Huck,
mas que seja o nosso projeto popular que a gente defende e que foi esse projeto popular que conseguiu valorizar a cultura, né? O Juca estava aqui demonstrando isso para a gente. Então, é nesse sentido, assim, que eu acho que esse debate vem enriquecendo essa nossa percepção também, de como a cultura ela não pode ser um valor dos governos que estão colocados. A cultura ela é intrínseca, ela é direito social, ela é direito da sociedade. Então, como que a gente vai amadurecendo? E aí eu acho que a gente vai fazendo uma rodada final. A gente vai fazendo uma rodada final, que aqui já estamos mais 6h10 da noite já. Então, o papo está sendo bom. E eu queria que a gente fosse fazendo essa rodada final. Podem ficar à vontade também para os seus comentários finais, mas também um comentário nessa perspectiva de como que a gente constrói políticas públicas culturais que concretizam a importância da cultura, inclusive para esse pós-pandemia que a gente sonha, que a gente tenta colocar no nosso horizonte, por mais que a gente não tenha ainda a certeza de quando esse pós-pandemia vai chegar para o setor cultural, pelas várias implicações que isso significa, mas que a gente conseguisse refletir. A Miranda mandou uma pergunta também, então eu vou ler aqui, vou colocar tudo no mesmo bolo, tá? Miranda perguntou: o que vocês aconselham a nós, jovens da nova geração, para manter a esperança e não desistir da carreira na cultura? O que vejo de amigos que estão desistindo da carreira no audiovisual, teatro, entre outros, por falta de incentivo, visão positiva e visão não positiva sobre o futuro. Então, já entra no bolo. O Matheus ainda é um super jovem, então vai dar aí a sua fala com muita propriedade. E aí a gente vai começando essa rodada final para ouvir esses comentários, gente, e já agradecendo também, porque eu, pelo menos, gostei muito desse nosso momento, desse nosso debate. Acho que foi muito rico. E reforçar que a gente se mantém muito atento na luta pela aprovação do projeto de lei da emergência cultural nacionalmente, e que a gente também se desdobra, esse exercício que a gente vem fazendo, da gente se desdobrar para pensar também essas políticas no nosso local também, né? A ideia, inclusive, de ter o Juca, mas de também ter convidados locais, era nessa pegada, da gente conseguir conectar o que é esse debate nacional, o que se passa no Congresso Nacional, mas o que também se passa no nosso ambiente de trabalho, nas nossas profissões, nos nossos grupos. E acho que isso a gente conseguiu nesse momento. Acho que a gente deu muito. Inclusive, acho que até para ele também ouvir esses relatos também é enriquecedor. E passar aqui já com essas duas perguntas, esses comentários finais, a pergunta da Miranda, e vou seguindo a sequência. Passo para a Mari, depois passo para o Matheus, tá bom? Oi, Diane, obrigada pela pergunta. Miranda é um exemplo mesmo de juventude, vitalidade e sonhos, né? Vamos lá. Primeiro, a Diane perguntou como continuar combatendo, né? Como seguir combatendo. Eu acho que a gente da cultura essa questão do combate está nas nossas expressões, está nos nossos quadros, nas nossas peças de teatro, nos nossos filmes, né? No nosso figurino, a gente, né, anda com camisas e bottoms e situações. Então, a maneira do combate, eu acho que ela é muito diversa, ela pode acontecer de diversos meios, através da nossa criatividade. Agora, é muito importante a gente lembrar que é individual mesmo, não precisa a gente ficar esperando uma grande ação para se juntar. Você, na sua página pessoal, se você coloca alguma coisa antifascismo, você está contribuindo. Se você ajuda a divulgar alguma coisa que é fake news, no sentido contrário, de mostrar, inclusive educar. Hoje é muito mais importante a gente estar ajudando as pessoas a entender o que é uma fake news, que passos são aqueles que mostram que aquilo é um fake news, o que está dizendo, olha, é fake news. As pessoas têm que entender por eles mesmos, olha, se não tem uma fonte, né? Algumas coisas assim, você já vai ajudando. Então, acho que esse combate, e para a gente que trabalha com arte,
ele vai existir e vai também continuar, porque muita coisa está sendo produzida agora, nesse momento também de dor. É um momento de introspecção. Inclusive, a gente vive uma discrepância. Por quê? Como a gente está vivendo a necessidade de agora, do comer, do pagar aluguel, como o Matheus falou, e tantas outras, os editais são muitos virados para o agora. Então, vamos fazer editais de live, disso, oficina virtual, mas ninguém planejou isso. A gente está tentando resolver agora através de lei emergencial e através de edital. Mas, no fundo, os artistas, os técnicos, está todo mundo olhando para si de uma maneira muito maior. Porque esse pós-pandemia, pós-cultura, pós-Bolsonaro, por mais que a nossa imaginação vá, a gente não tem noção de tamanho é esse pós, o que vai acontecer exatamente. Porque são muitas coisas que estão sendo cortadas. A gente está vivendo, gente, para a galera da cultura, é uma paralisação enorme o que a gente está vivendo. A economia criativa está vivendo uma paralisação de meses, de mais do que isso. Começa com um golpe, fica pior com o Bolsonaro, aí vem pior agora com o Covid, então é uma paralisação de muito tempo. Então, o que virá nesse pós, algumas coisas são básicas, que são protocolos. A gente não trabalha mais igual, então EPI, equipamentos de proteção individualizada hoje, então de repente a gente está colocando em orçamento de projeto também X álcool em gel, X máscaras, camisa, isso, a gente vai, camisa, aquela coisa, né, Matheus, que a gente vai economizar, tipo, é uma semana de evento, só vai ter uma camisa, no máximo duas, desse seu jeito de lavar. Não rola mais agora. Se é uma semana de alguma coisa, vai ser uma semana por dia, uma camisa por dia, sabe? A gente começa a pensar as nossas relações mesmo de condições de trabalho, né? Não tem problema não, a gente vai gravar, fica 15 no colchonete, no mesmo quarto, dormindo ali, porque o que interessa é a obra final. A gente está vendo que não é só mais a obra final, são muitas coisas que colocam a saúde em risco. Então, isso vai afetar as nossas produções, os nossos orçamentos, o nosso modo de agir. E aí que entra também um pouco com o que a Brisa falou de como construir políticas públicas culturais. Gente, o mais louco é que para a gente construir uma política pública tem que ter continuidade, porque política pública é uma continuidade, que é aquela diferença de política de governo, né? Que é aquele jeito que o governo, tipo, o governador vai fazer coisa que é evento, porque junta gente, mostra ali num dia só, não sei quantas pessoas assistiram ao show do artista X e tá a logomarca da prefeitura, tá ok. Não, não é isso que a gente quer quer uma política de cultura, a gente quer formação, a gente quer fomento. E para isso tem que ter continuidade. E não é o que está acontecendo. A gente vem de um governo popular, como o Matheus lembrou, como o Germano lembrou, a gente tinha encontros nacionais, né, encontros municipais, estaduais e nacionais para desenvolver a cultura. Então, a cultura vinha sendo pensada desde a base, e a partir disso, fomentos de editais. Então, a construção de uma política pública exige você ver a cultura de diversas maneiras, que é a formação, a distribuição, a produção. Então, são muitos meios, né, da gente ver, e continuidade. Então, isso é importante. E incentivo nas três esferas, municipal, estadual e federal, porque é preciso que o incentivo venha por todos esses caminhos. E, Miranda, o que dizer ao jovem? O que dizer ao jovem? Gata, dizer a tu e a todo mundo, respira. É verdade. O que a gente está vivendo é um recorte de tempo, é um recorte de momento. Por mais que seja desesperador, porque a gente vai contando quantidade de quarentena. Estou há X dias em casa, X dias a coisa não anda, mas X dias ao longo da nossa vida é pequeno. Bolsonaro vai passar. Esse fascismo vai passar. A gente não perca seu sonho, não estudando, porque eu não vou conseguir ser um profissional da cultura. Você vai ser um profissional da cultura, todo mundo. Você vai ser fotógrafo, você vai ser técnico de som, você vai ser ator, você vai ser atriz, porque isso vai passar. E é importante a gente lembrar que quando as oportunidades chegam, a gente tem que estar preparada. Então, não deixa para se preparar quando você achar que não era bem assim. Aproveita, inclusive, esse tempo, né? Vai ver tutorial, vai ensaiar virtualmente, vai pensar coisas com os amigos, vai colocar a criatividade em dia, vai se preparar, porque isso tudo um dia vai passar de verdade. E existem muitos caminhos, e a gente
eu tenho visto muitos alunos meus sem esperança mesmo, trocando a noite pelo dia, porque a coisa da disciplina do dia a dia não tem mais o que fazer. Isso, não adianta eu estar estudando tal coisa, porque isso não vai dar em nada. Gente, essa questão das profissões que não dão em nada, vão e voltam, é tudo muito cíclico. Não dá em nada é algo muito pessoal, porque a gente vê em todos os lugares as pessoas que despontam em tal situação, e é importante sempre, sempre, em relação a sonho também, você lembrar aquilo que está aliado com aquilo que lhe deixa feliz, que deixa o coração tranquilo. Quando a gente dedica horas do nosso dia, horas da nossa vida, a fazer alguma coisa que quando a gente vai dormir é uma sensação ruim, que quando a gente pensa naquilo dá uma dor de barriga, que quando a gente fala que vai se reunir com tal pessoa, a gente já faz... Então, não é por aí. Sonho, a gente tem que dizer, meu irmão, hoje a gente vai ficar 10 horas trabalhando naquele projeto, hoje a gente tem tesão por isso. Então, é importante que você lembre disso. E sonho não tem a ver com governo. Sonho não tem a ver com fascismo, não tem a ver com nazismo. Sonho é individual e é como você se coloca como pessoa. E quando a gente trabalha com arte, com cultura, a gente tem um canal de sensibilidade muito aberto. Então, as nossas dores doem de verdade. A gente viu com essa questão da crise da cultura, artistas se jogando, artistas se matando, pessoas realmente perdendo a fé, pessoas, inclusive, se matando, dizendo, perdi a fé no Brasil. Como assim? Você se matou pelo Brasil? Entende? Mas porque a gente sente aquela dor. Sim, é tudo isso. Então, é muito importante que lembrem disso. Não perca a fé, não perca o sonho, porque esse momento é pequeno e vai passar. Respira. Aquele momento da onda, que a onda está chacoalhando a gente, assim, mais uma hora, meio arranhadinho, assim, a roupa pode estar meio rasgadinha, danificada, a gente vai respirar e continua com fé. Ô, Mari, como é bom te ouvir, como é bom estar contigo, mesmo que por aqui. Brisa, só um parênteses só dentro, eu queria, inclusive, dizer que é isso que o Matheus falou. Na nossa última semana, eu abracei Brisa e abracei Matheus, e hoje eu estou com vocês aqui. E a gente se encontrou em eventos distintos, a gente se abraçou, a gente fez planos de um dia se encontrar de novo. Então, a gente, aquilo, né, um pouco espaço de tempo, então, olha como a gente está agora aqui, a gente conversou e a gente riu, né, e ao mesmo tempo se preocupou com a desgraça que era a política. Então, jovem sempre tem como ficar pior. Então, não dá para balizar a nossa felicidade com o todo, não. Tem aquilo, em qualquer desgraça, a gente tem como realizar o sonho da gente. É verdade, Mari. Última aglomeração, você estava lá também, a gente estava se abraçando. Muito obrigada por topar esse reencontro nosso virtual, conversar com a gente sobre tudo isso. E vou passar para Matheus, mas só antes eu queria dar um abraço para o pessoal que nos assistiu, até porque esse papo é muito bom entre a gente, mas ele vale muito mais a pena porque tem gente nos assistindo, contribuindo. Queria mandar um abraço para Ana Clara, que é uma grande amiga que está aí acompanhando, Robson Medeiros, João Oliveira, Vanusa Nunes, Túlio César, a própria Miranda também está, Cristiano Marcucci, Leon também, Isaac Nunes, Jordan Felipe, Webert, enfim, um abraço para todo mundo que está assistindo, que empenhou também nesse momento da gente debater a cultura, além das nossas meninas que entraram aqui na sala, da Idiane, da Larissa, Germano, Andriene, que também acompanharam conosco aqui de pertinho. E, Matheus, passar para ti aí, já foi perfeito nas colocações passadas, esse exemplo da Netflix que você trouxe realmente foi importantíssimo para a gente refletir sobre o debate que a gente está fazendo. Mas tem essa pergunta da Miranda para você e dar seus comentários finais também para a gente ir encerrando. Simbora, arrasou. Eu acho que Marilande falou tudo e eu fiquei, na hora que veio a pergunta do jovem, eu só pensei nisso, assim, boy, sonhar, descobrir se essa vocação está na gente. Mas até pegando o comentário que Diane fez, a pergunta, e aí eu estava pensando na resposta, né, no que Diane falou, e eu vou grudar com a resposta para Miranda, que eu acho que a gente precisa, uma das formas da gente seguir resistindo é também seguir identificando a nossa cultura, onde está a nossa cultura, e onde está a nossa história, onde estão nossas marcas artísticas, que nenhum governo vai poder levar, sabe? Quando o Juca falou de limite, aí eu pensei,
ele até falou assim, quantas pessoas vão ter acesso a limite? E na hora eu quis dizer assim, é verdade, numa cópia boa talvez não tenha, mas limite, que é o considerado o primeiro longa-metragem brasileiro, está no YouTube. E no YouTube também estão produções que a gente consegue encontrar que são muito representatividade do que a gente está passando agora. Outra ligação minha com Marilândia é que nós estamos em Septo. Marilândia foi elenco de Septo agora nessa última temporada. E Septo é uma produção nossa, nordestina, sabe, potiguar completamente a nossa fala, é uma história nossa, Alice Carvalho, mais potiguar impossível. Então, assim, a gente precisa identificar o que é nosso, a gente precisa correr atrás da nossa cultura, abraçar ela para a gente também como, sei lá, como se não houvesse amanhã, consumir o que é nosso, amar o que é nosso, aprender a se identificar no que é nosso. E entender também, eu acho que para o pessoal que quer aí começar a fazer cultura, que é luta, boy, é luta mesmo, assim, é sonho e precisa ser vocação, mas não é fácil. E se você quiser encarar, é possível. Grude nas pessoas que estão, inclusive aqui nessa live, grude nas pessoas que estão lutando pela possibilidade dos cultureiros continuarem a fazer cultura, e se embora, e agrega as tuas ideias, assim, porque eu sei que, isso que Marilane falou da contradição, que a gente está vivendo um inferno, mas isso também está levando a gente a produzir. Henrique Fontes, dramaturgo, diretor e ator do Carminha, ele fala, não há época melhor do que os grandes momentos de dificuldade e de repressão e de opressão para a gente soltar mesmo o que está lá dentro e botar para fora em arte, em cultura, em ensino, em política, em luta, quem nós somos e o que nós queremos. Eu acho que é isso. Fiquei muito inspirado, agradeço muito. Eu achei que foi tipo... extrapolou todas as expectativas e eu já estava com muitas e agradeço muito, Brisa. Me chame de novo. Marilândia, saudade, abraço para todo mundo. Eu quero a próxima pessoalmente com todos vocês, gente. A gente vai se despedindo e que a cultura seja o sonho possível de quem quer viver de cultura e que a cultura, que a arte seja o nosso grito de resistência, que a cultura seja a nossa força, a força do povo preto, a força das mulheres, a cultura LGBT. Você falou de Septo e eu fiquei, caramba. Inclusive, quando eu vi Mari, a última vez que a gente se viu, foi na pré-estreia de Septo. A gente estava lá, a Alice é uma gigante companheira, artista maravilhosa que a gente tem. Então, que essa cultura seja valorizada, que se não for valorizada pelo governo fascista, vai ser valorizada por nós, por sociedade que entende a importância que entende o valor que tem, não é um valor monetário, é o valor da nossa história. Eu não sou da área da cultura, mas eu curso História, quero ser professora de História, e não tenho dúvidas nenhuma, quando a gente para estudar, que a cultura tem um papel fundamental na formação de um povo, na formação de uma sociedade, e que esses sonhos, para quem quer viver de cultura, mas os sonhos também de quem quer poder gozar da cultura, seja possível, porque a cultura não faz bem só para quem está vivendo, para quem está atuando, para quem está filmando. A cultura ela é um bem maior, porque ela faz bem a todos que têm contato, né? A quem assiste, a quem ouve, a quem sente, e que esse sentimento possa nos preencher mesmo e que a gente possa nos dar força, porque não é fácil. Hoje, antes de entrar na live, pouquinho tempo antes, eu abri o Twitter e vi a notícia de mais uma criança negra morta, e isso me abalou muito antes de entrar na live. Assim, eu sentei na cama mesmo e fiquei um momento assim, pensando mesmo, sabe? Tipo, refletindo como, quando eu vi a notícia, parecia que não era verdade. Parecia que era uma notícia dessas antigas, tipo, pegaram, né, relembraram alguma notícia. Não me entrava na cabeça que era mais um dos nossos que estava perdendo a vida, assim. E eu respirei fundo e fiz, não, vamos falar de arte, vamos falar de cultura, e vamos fazer disso também o nosso grito de resistência. Então, queria que a gente encerrasse com esse sentimento, agradecer muito, muito. Foi incrível o momento. Obrigada a vocês que participaram. Podem falar aí, ligar o microfone, a gente pode se despedir do barulho mesmo. Arrasou. Falar uma coisa só importante.
Fora Bolsonaro, quero só dizer que Sim. quando vocês se encontraram na pré de Septo, eu estava no teatro fazendo a emissão do Nordeste. E corri para lá, mas já tinha acabado. Mas só para dizer que os cultureiros estão fazendo cultura o tempo todo. Gente, Sim. foi massa. Obrigado. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora interventor do IFRN! Fora Bolsonaro! Gente, amor por vocês, amor mesmo. Obrigada, e obrigada para a galera que está assistindo também, que ficou com a gente aqui, porque é amor. Valeu, gente. Beijão. André, pode parar a live. Gente, estão me ouvindo? Sim. Eu Sim. acho que uma frase que não poderia faltar nesse momento seria: a arte existe porque a vida não basta. É verdade. Parabéns, obrigada, Ide. É isso. A arte existe porque a vida não A basta. vida não basta. É isso. Isso aí. Arrasou, gente. Axé pra gente. Axé pra Axé. gente. É, Vou dormir mais fortalecida hoje, viu? Também. vamos. Estão dispensados aqui. Andriene, Obrigada, Germana. e Brisa, Passa- boa sorte em toda a luta aí, viu, gata? Boa sorte, que você tem muita força e muita criatividade e muita força, que os momentos são cada dia mais sombrios. mas a gente está nessa para